gente. Vocês arrasam. Então, oficialmente, deixa eu dar boa noite, certo? Essa é a primeira live que eu tô fazendo alone, sozinha, certo? E para discutir um tema super legal, né? Um tema que foi sugerido nos meus stories, né, a partir de uma frase que eu compartilhei, né, que foi justamente essa frase: se educarmos os filhos homens, não precisaremos proteger as filhas mulheres. E aí, a pedido de vocês, eu tô fazendo essa live pra gente conversar sobre esse assunto, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, gente, as perguntas eu vou responder no final, eu vou anotando aqui na medida do possível, e se não der tempo, eu faço um vídeo à parte, e aí vou respondendo as perguntas de vocês, tá certo? Beleza? Joinha? Então vamos lá, entendeu? Eu tô aqui, ó, tô de óculos novo, certo? Meu óculos ainda tá até com marcação, mas eu vou tirar. Eu vou tirar que fica melhor pra mim, entendeu? Então, assim, começando, né? Essa ideia de se educarmos os filhos homens, não precisaremos proteger as filhas mulheres, ela diz muito, né? Ela diz muito porque ela nos mostra que, primeiramente, somos nós mulheres, né? Que somos... Oi, Céia, boa noite, querida. Somos nós mulheres as responsáveis por educar os homens, né? Essa frase nos diz muito porque ela nos mostra que a violência que muitas vezes a gente quer combater, né, a discriminação e a desigualdade que a gente quer extinguir, ela passa por nós mulheres, não é isso? Boa noite, Leide. Então, assim, são as mulheres que, vamos dizer assim, que pelo menos até a primeira infância, elas são as responsáveis, né, pela educação por essa construção do masculino. Então, ainda que haja interferência da comunidade, ainda que haja a interferência das demais instituições, das demais organizações, nós mulheres, nós somos responsáveis pela formação, pelo pensamento desse homem que vai ser colocado na sociedade. Então, indiretamente, o machismo que a gente reclama, a violência, a opressão que a gente reclama, passa por esse lugar de nós mesmas, né? Então, assim, a gente tem um passado histórico autoritário, patriarcal, machista, violento, onde mulheres e crianças não eram detentoras de direito. Então, assim, a gente vem de um passado colonial, onde o pai tutelava a mulher, né? Essa mulher foi criança, as crianças não existiam essa coisa do ECA, do direito da criança e do adolescente. Então, a família era totalmente detentora da educação, como é que se diz, dessa criança. E quando essa criança chegasse à idade adulta, como é que se diz, tinha a divisão de papéis, né, por gênero, né, o gênero feminino e o gênero masculino, né? A gente precisa entender que quando a gente pensa a questão de violência contra a mulher, né, a gente está discutindo gênero, né? Equivocadamente foi colocado na mídia que gênero... quando a gente discute violência contra a mulher, quando a gente fala de estupro, quando a gente fala de, vamos dizer assim, casos de violência doméstica, então existem temáticas que, quando a gente vai discutir, indiretamente ou diretamente, a gente está falando de gênero, né? Há crimes que são, como é que eu vou dizer, que eles acontecem pela questão do gênero feminino, entendeu? Então, assim, essas classificações, elas vêm, na verdade, vamos dizer assim, meio que tentando maquiar o que está por trás do dado. Eu compartilhei nos meus stories uns números referentes à questão dessa questão de gênero ligada à questão da mulher, que, por exemplo, em 2019, 66 mil pessoas foram vítimas de violência sexual no Brasil. E dessas, vamos dizer assim, desses 66 mil, 81% foram do sexo feminino, né? Aí, se a gente parar para pensar que dos 81%,
desse número, né, 53% são meninas de 13 anos, né? E desses 53%, 50,9% são meninas de cor preta. Então, quando a gente vai pensar violência infantil, quando a gente for pensar a violência contra a mulher, a gente tem que olhar que por trás dessa violência, a gente passa pela questão do gênero feminino e também da questão da raça, né? Eu não vi nessa pesquisa os dados referentes à questão da classe social, mas se a gente for parar para pensar, desses 81% de mulheres que em 2019 sofreram violência, a maioria dessas mulheres devem ser da periferia, com certeza devem ser da periferia, se a gente for aprofundar o estudo, entendeu? Então, assim, a gente, quando vai pegar o passado do Brasil, né, as mulheres recebiam 2 tipos de educação, gente, né? Nós tínhamos a senhorinha, né, que era primeiro ela foi filha do fazendeiro, depois ela virou a filha do industriário, a filha do comerciante. Então, essa garota, ela recebia educação para casar. Ela tinha como é que se diz? O brincar dela, as brincadeiras eram associadas ao cuidado da casa, ao cuidado como é que se diz? Ao cuidado da criança. Então, assim, a brincadeira da menina, que era assim, era esse, o lúdico, era preparando essa garota para cuidar da casa, para ser a rainha do lar, né? Então, ela brincava de princesa para, no futuro, se tornar rainha do lar. Já a garota, que hoje é a garota da periferia, ela lá atrás, ela era a garota da senzala, ela era a mulher da senzala, que também, vamos dizer assim, tinha uma educação voltada para o cuidado, mas era o cuidado do seu senhor, o cuidado da casa da sua senhora, entendeu? Posteriormente, com a libertação dos escravos, essa mulher, ela vai para a rua, né? Ela vai para a vida, sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de preparo. Então, ela se torna a doméstica, a empregada doméstica. Ela vai ser essa garota que vai costurar para fora, certo? E existe no nosso passado histórico uma ideia de que as mulheres fruto as mulheres africanas, as mulheres descendentes que viveram essa questão do racismo, as mulheres não eram mulheres para casar. Então, de um lado você tem as mulheres assim, as mulheres de educação, de etiqueta, e do outro você tem as mulheres que são as mulheres o que a gente chama de puta, né? Hoje em dia é o que a gente chama de puta. Então, assim, quando a gente pensa educação para meninos e meninas, a gente precisa refletir por que os papéis são tão... Por que a gente dá educação diferente para crianças criadas iguais, né? Você tem, às vezes, 2 irmãos na mesma casa, e aí você cria o menino para ser o pegador, vamos dizer assim. Como eu até coloquei no texto da live, segure suas cabritas que o meu bode tá solto, né? Você tem, por exemplo, essa expressão onde o cara é criado para ser o pegador, para ser aquele que vai chegar, vai arrasar, vai namorar, vai sair, vai pegar geral. E do outro lado você tem a menina que é educada para ser a princesa, a rainha do lar, vai encontrar esse marido que vai casar e vai dar, enfim, vai sustentá-la, porque a mentalidade até a década de 50 era essa, né? Vamos dizer assim, a mulher que trabalhava fora não era bem vista socialmente. A mulher que trabalhava fora é a mulher da periferia, era a mulher doméstica. A mulher de classe social, a mulher de etiqueta, ela era uma mulher educada para cuidar da casa, para administrar a casa. Ela recebia a educação para ter esse trato. Então, assim, você conseguia saber a classe social da mulher a partir da ideia de se ela trabalhava fora ou não. As mulheres que trabalhavam fora eram as mulheres que a gente chama hoje de mulher da periferia, mas a gente pode ver, vamos ler assim, ex-escravas,
ex-filhas de escravas e posteriormente as mulheres da periferia, porque essas pessoas foram morar nos morros, nos bairros distantes, como a gente sabe. Então o retrato, nosso retrato social hoje, ele está associado a esse passado histórico e a violência também. Por quê? O que é que acontecia nas senzalas? As mulheres eram estupradas. Também o tipo de violência que a mulher sofre, ela varia um pouco de acordo com a classe social. Então, na classe média, na classe alta, as mulheres não tinham suas propriedades bem em seus nomes, eram os maridos que administravam os bens dessas mulheres, então elas sofriam muita violência psicológica, né? Não podiam se separar, porque não tinham como se sustentar. O tipo de educação que elas recebiam não era uma educação que propiciava o seu autossustento, existia o risco da guarda dos filhos, né? Existia a questão delas terem o estupro, é um outro tipo de estupro, é aquele estupro em que ela é estuprada pelo marido, ela é violentada pelo marido para manter o casamento. Então, assim, é um outro lugar. A violência que acontece com a mulher periférica, vamos dizer assim, é naquele lugar primeiro acontece na senzala, porque ela vamos dizer assim, ela não é tida, ela é propriedade do senhor, então o filho do senhor é iniciado no corpo dessa mulher que é escrava, né? Então você tem a violência física. Essa violência física, você tem a violência em que a mulher é colocada como um animal, no sentido de que ela como é que se diz? Os homens, né, os varões negros, eles tinham que engravidar aquelas mulheres para gerar muitos filhos, que isso representava, vamos dizer assim, mais escravos para aquele senhor. Então ela sofre esse tipo de violência, ela não tem essa coisa da relação afetiva, ela sofre uma violência psicológica e física enquanto escrava. Posteriormente, quando ela já está, entre aspas, livre, ela sofre uma violência social, porque ela não é vista socialmente como uma mulher de respeito para se casar. As mulheres pretas, descendentes, não se casavam na igreja, a gente precisa ter esse recorte. Então, como elas não se casavam na igreja e como casar com descendentes de escravos não era uma coisa vista de uma forma positiva vamos dizer assim, na sociedade, os filhos provenientes dessas relações não tem o registro essa questão do nome do pai, como é que diz? Tem a questão da sedução, do estupro, que fica, tipo assim, que fica por isso mesmo. Então, assim, há violência, só que são em lugares diferentes. Então, as meninas são iniciadas muito cedo na questão da vida, da sexualidade, porque enquanto a menina que é criada em casa, com educação, para casar, ela tem toda uma proteção que não é benéfica, porque ela casa, vamos dizer assim, muitas vezes desconhecendo o que é a relação sexual, o que é tudo que envolve a questão do sexo, como é que se diz? A menina que é filha da periferia, que traz todo esse legado, ela acaba amadurecendo mais cedo, porque a mãe dela trabalha fora, então ela assume aquela coisa para cuidar dos irmãos, e aí, consequentemente, ela já não tem uma orientação, porque a mãe já não tinha uma orientação, né? Ela não estudou, ela vem com esse passado, esse legado da escravidão, de essa educação de servir, mas que é um servir diferente, é um servir servil. Então, como é que se diz aqui? Então, esse lugar, essa educação que ela transmite para os filhos dela. Então ela aprende, não é uma educação no sentido do filho saber. Essa mulher, ela acaba reproduzindo aquela ideia do meu filho tá solto, meu filho é varão, meu filho tem que pegar todo mundo, né? E minha filha eu vou prender porque ela é uma menina para casar. Só que quando a gente projeta essa mentalidade de minha filha, prenda sua cabrita,
que o meu bode está solto, a outra família do lado de lá também tem essa leitura de que meu filho é um bode, sua filha pode ser, como é que se diz, pode não ser essa menina, vamos dizer assim, respeitável para se ter um relacionamento, para se casar, entendeu? Então, assim, é nesse lugar, é nesse cenário que as violências contra as mulheres, elas vão acontecendo, porque a depender da classe social, é um tipo de violência, a violência é um pouco diferente, né? É um pouco diferente. Então, assim, quando a gente para pensar expressões do tipo, essas meninas de hoje, elas não sei o que lá, em pingo de éter, né? Elas dão nó em pingo de éter. Com essa expressão, ela tá se referindo à menina da periferia, é a menina da periferia, vamos dizer assim, que desabrocha mais cedo, porque ela começa a tomar conta da casa, ela começa a tomar conta dos filhos, dos irmãos, e aí isso, ela, por ela assumir essas responsabilidades, ela acaba entendendo também que já está na hora dela assumir a família dela, e dessa maneira ela acaba, interrompendo os estudos, casando cedo e sendo, vamos dizer assim, o perfil ideal para os casos de violência doméstica que a gente vê hoje, porque um dos fatores para que as mulheres sofram violência é o fato de que elas dependem economicamente do marido, entendeu? A mulher, quando casa muito cedo, ela abandona os estudos, ela interrompe a formação dela, ela acaba dependendo, ela não desenvolve a psique dela, e aí ela acaba dependendo afetivamente do marido, do homem, financeiramente do homem, entendeu? Então vem os filhos, ela passa a depender mais ainda porque ela não tem como se manter. Então, assim, tem uma expressão que diz assim, como é que se diz? Seu marido permite que você trabalhe, seu marido deixa você trabalhar. Isso essa expressão está associada à questão da classe social, porque as mulheres de classe média e classe média alta, elas não trabalhavam fora. E esse marido, ele, como é que se diz assim? Era uma forma de ascensão social. A mulher que trabalhava fora, consequentemente, ela era esposa de um homem que não conseguia, entre aspas, manter a família. O pensamento da sociedade era esse. Então, as pessoas viam isso como derrota, entendeu? Como derrota. É por isso que os homens, né, eles ainda trazem esse legado de eu não quero deixar, eu não quero que minha mulher trabalhe fora. Por mim, esse pensamento de você deixa a fulana trabalhar, é desse passado aí que vem hoje o pessoal entrando aqui, o pessoal do diretório acadêmico, o pessoal do curso de teatro Salvador. Então, é desse pensamento, né, essa coisa de você vai deixar ela trabalhar fora, é porque quando o marido que, entre aspas, deixa a mulher trabalhar fora, nesse contexto social, considerando esse contexto social, era um marido que não tinha condição, né? E aí a gente tem essa associação de vitória e derrota, entendeu? Então, essa questão da classe social, quando a gente vai falar de gênero, quando a gente está falando de educação de filhos homens para proteger as filhas mulheres, a gente está falando de gênero e a gente está falando também de classe, porque a depender da classe social ao qual esta menina ou esta mulher faça parte, ela vai sofrer um tipo de violência diferente. E daí a importância das políticas públicas, né? Quando a gente olha para os números e olha a questão de gênero, é preciso olhar os números, quantas crianças são, de onde elas são, para que se pense políticas públicas direcionadas a sanar esse problema. Então, assim, essa coisa de punir o estuprador, vamos vestir as meninas de certa forma,
isso não sendo o problema, né? Isso não sendo o problema, porque a gente tem esse passado histórico autoritário, conservador, que não, o conservador não quer que as coisas mudem, né? Então, para o conservador, o que é interessante? A menina dentro de casa, a mulher dentro de casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, entendeu? Cuidando, fechada naquele mundo ali, entendeu? Só que, por outro lado, nós temos mulheres que trabalham, que são da periferia, que precisam trabalhar, e os direitos das mulheres acabaram evoluindo meio que por conta da necessidade dessas mulheres de cá, né? Porque você trabalha, você precisa, a gente precisa de creche, a gente precisa de saúde pública, a gente precisa pensar uma série de coisas voltadas para a necessidade das mulheres. E a questão e o conservador, ele pensa o oposto. Ele pensa que se a mulher ficar em casa, ela não vai sofrer violência. Ele pensa que se a mulher se vestir de determinada forma, ele vai evitar certos tipos de violência. Ele pensa que como é que se diz? Durante muito tempo foi ensinado que se as mulheres se vestirem de tal, as mulheres precisam se vestir de tal maneira para merecer respeito. Então, durante muito tempo, a moda, a forma de se vestir foi instrumento de distinção social para a gente diferenciar a classe social de onde aquela mulher vem, de onde aquela menina vem, de onde aquela adolescente vem, de onde aquela criança vem. E a roupa também foi usada como instrumento de opressão, porque a mulher para merecer respeito, a mulher para ter um tipo de tratamento na sociedade, ela tem que se vestir dessa forma, né? E aí você tem do outro lado o pessoal na periferia. Os escravos nem sapato calçavam. Quando eles são libertos, eles começam a se vestir de acordo com as condições deles, de acordo com a condição financeira deles. Então, era possível, vamos dizer assim, de uma forma mais firme, você identificar pelo tipo da roupa, pela etiqueta ou ausência de etiqueta, de onde aquela menina vinha, de onde aquela mulher vinha, e a forma de tratamento vamos dizer assim, se distinguia nesse sentido, né? Se essa menina é uma menina, vamos dizer assim, descendente de escravos, a cor da pele dela é assim, assado, ela não teve acesso à educação, porque precisamos entender que a escola pública, ela é pensada para formar mão de obra. Então, ela não tem o entendimento de etiqueta, ela vai ser educada para trabalhar, para arrumar casa, para trabalhar na casa do antigo senhor, que agora é um empresário. Então, assim, é um outro tipo de formação. Essas questões humanas do corpo, ela como é que se diz assim? Isso nunca foi pensado. Então, assim, a sociedade, ela vai avançando e certas práticas, certos preconceitos, eles vão, vamos dizer assim, eles vão transcendendo. Eles vão seguindo. Então, por isso que a gente tem essa expressão aí do prenda a minha cabra, porque o meu bode tá... como é? Prendam suas cabritas, porque o meu bode tá solto. Quer ver uma outra expressão aqui que eu anotei? Essa questão da menina que dá nó em pingo de éter. E também tem uma outra questão na educação. Você tem um diferenciamento na educação de meninos e meninas, onde o menino aprende, num dado momento, como ele vai se comportar, como é que se diz, em relação à menina X e à menina Y. Então, a menina de classe média, aquela menina que é dita para casar, aquela expressão, fulana é para casar. Leia-se nas entrelinhas que a fulana que é para casar é a menina da classe social X, que tem a cor da pele X. Então, com essa menina, esse rapaz, ele vai se comportar de uma forma. Ele vai ter um tipo de respeito, ele vai esperar até o casamento, vamos dizer assim, a gente pensando na década de 50, 60, e com a menina que vem da periferia, que já vem com esse legado histórico, ele por mais que ela seja uma menina batalhadora, que estude, que corra atrás das coisas dela,
ele é levado inconscientemente, ele é levado a olhar de uma outra forma. Dessa forma, como é que se diz? Que ela não vale a pena, expressões do tipo filho de peixe, peixinho é, porque a mãe não é casada, a mulher que não é casada é a mulher puta, então é uma mulher que você pode pegar, você pode, como é que se diz? Pegar, esse termo pegar é um termo novo. Você pode, por exemplo, se aproximar, seduzir e não assumir depois nenhum tipo de compromisso. Então, assim, tudo isso que eu tô descrevendo são tipos de violência. Porque quando a gente pensa violência, a gente pensa logo no estupro, naquela coisa da força. Só que as mulheres, ao longo da história, elas são, quando a gente distingue classe social, como é que se diz, elas vão sofrendo diferentes tipos de violência, entendeu? Então, as mulheres, a gente tem dos abusos físicos aos abusos psicológicos, por depender financeiramente, ser estuprada pelos próprios maridos. O que é que a gente chama de estupro pelos próprios maridos? É você ter que fazer sexo por estar casada, sem ter vontade de fazer o sexo, e aí o marido lhe forçar a fazer o sexo, usando a questão da ameaça dos filhos, usando, por exemplo, a questão da ameaça do abandono, usando a questão da vergonha social, entendeu? Então, assim, são vários recursos que foram utilizados para que a mulher meio que, como é que eu vou dizer assim, sofra violências. E ainda hoje, a gente tem ainda na nossa sociedade, vamos dizer assim, que o conservadorismo, o autoritarismo, ele, vamos dizer assim, ele se transmuta no tempo, né? A gente tem, por exemplo, ligada à questão, por exemplo, da religião, né? Por exemplo, meninas que casam muito cedo, sem conhecer nenhum tipo desconhecendo a questão sexual, casam para, vamos dizer assim, não abrasar. Casam-se cedo para não abrasar. Abrasar no sentido é você fazer sexo fora do casamento. Só que aí elas casam nesse lugar que eu descrevi. Casam sem se desenvolver, como é que eu vou dizer, emocionalmente, casam-se sem desenvolver a questão financeira. E aí tem um dado que diz que, por exemplo, as mulheres evangélicas, elas percentualmente, elas representam, em termos percentuais, elas são maioria nos casos de violência doméstica. Por quê? Porque são mulheres que casam-se cedo, são mulheres que muitas vezes não terminam os estudos, né, ou concluem, mas concluem com o objetivo de vamos dizer assim, de se voltar para o lar depois, de se voltar para a família, e aí elas ficam dependentes emocionalmente desse marido, dependentes emocionalmente, financeiramente, e aí tem toda uma dificuldade, uma falta de apoio da comunidade, que também vê a questão do término do relacionamento como uma derrota. Então essa questão da vitória e da derrota tá sempre ali intrínseco, tá sempre ali, vamos dizer, oculto, né, nas questões da questão de violência. Vocês têm alguma pergunta, gente? Tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se vocês têm alguma pergunta. Então, assim, vou continuar. Então, por exemplo, eu falei que, por exemplo, a moda, ela durante muito tempo, ela foi instrumento de distinção social e de discriminação social. Aí eu falo para vocês da importância da gente estar trabalhando educação, discutir gênero nas escolas. E aí eu volto a dizer, discutir gênero é discutir essas questões ligadas ao feminino e ao masculino, entendeu? Discutir a questão da violência, entender essa construção histórica, entender por que essas coisas acontecem, entendeu? Porque só quando a gente entende, examina o nosso passado, é que a gente vai entender por que as coisas estão acontecendo hoje, né? Da mesma forma. Então, a mulher que sofre violência hoje, a menina que sofre violência hoje, é a mesma menina que sofria violência, vamos dizer assim,
no nosso passado histórico, quando o Brasil foi, vamos dizer assim, né, quando o Brasil começou, o lugar das mulheres é esse lugar, como é que se diz assim, sempre alheio, alheio do que está acontecendo, com, vamos dizer assim, com o viés de proteger, com o viés sim, e assim, e é uma educação que cria uma, vamos dizer assim, meio que uma briga entre as mulheres, né? A mulher que casa, que é a mulher da classe social X, vê a mulher da periferia barra puta, porque não casa, como uma mulher Y, né? Então essa rivalidade entre as mulheres, esse estranhamento, vem dessa, vamos dizer assim, vem dessa educação, né, em que coloca o homem como um troféu, como um sujeito, uma coisa que a gente quer muito, passa a vida toda ansiando. Imagine o que é você ser educada para casar, né? Você fica ali, a menina ficava ali, ganhava aquele brinquedo de cuidar, ganhava aquele brinquedo de como é que se diz, de cuidar da casa, de cuidar da criança, e aí tem toda uma construção sobre o percurso do casamento, o vestido, aquela coisa, e aí, essa mulher casa, e aí vê que ser rainha do lar talvez não seja tão interessante para ela, né? Que não é aquilo que ensinaram para ela ou não ensinaram. Então, assim, a gente tem esses dados enormes de violência contra crianças, né? Mas quando a gente vai examinar os números de crianças, 81% são do gênero feminino e mais de 50% tem até 13 anos. Então, assim, a gente fica pensando como é que tem pessoas que associam, por exemplo, o que é que uma menina de 3 anos, 4 anos, 5 anos faz para, entre aspas, não merecer o respeito, né? Vamos dizer assim, a violência que acontece com meninas de 0 a 8 anos, vamos dizer assim, é um argumento, vamos dizer assim, é um argumento totalmente equivocado, porque uma menina de 8, 9, 10 anos, não importa a forma como ela vai estar vestida, né? Ela será uma menina, ela vai ter conversa de menina, ela vai ter atitude de menina, ela vai ter mentalidade de menina, mesmo que ela já tenha o corpinho de mocinha. Não tem como você olhar, você conversar e não perceber que aquela menina é uma menina, entendeu? Eu enquanto estagiária, deixa eu contar um caso para vocês. Eu fui estagiária numa escola municipal no Nordeste, né? E aí, uma coisa que eu observei, eu dei aula para o primeiro ano, que equivale à 6ª série do primário. E aí, essa menina, eu tive uma aluna que com 6 anos de idade, ela já estava nascendo os seios, né? E aí elas sentavam assim, quando eu começava a aula de teatro, elas sentavam meninas de um lado, meninos do outro. E aí nesse dia elas se juntaram todas e aí uma começou a puxar a blusa para mostrar o seio que estava nascendo, né? E aí eu perguntei para elas, o que é que vocês estão fazendo aí? E aí ela me falou, tá nascendo, aí puxou a blusa e me mostrou. E aí ali eu vi, né, como é necessário que vamos dizer assim, em algum momento a escola meio que explique do ponto de vista da ciência, explique para ela assim, a iniciação do entendimento do que está acontecendo com o corpo dela é necessária. Por mais que ela seja vestida externamente como uma menininha, com a roupinha de menininha, o corpo dela, o interior dela já está mudando de dentro para fora. E aí, assim como eu tinha elas que já tinham, vamos dizer assim, o físico já em mudança com 6, 7 anos, e assim, várias no grupo já diziam assim, minha pedrinha já tá nascendo, então a probabilidade dessa menina, por exemplo, vir a menstruar com 9 anos
é muito grande. Então, assim, é necessário que gradativamente vá se dando compreensão do que é o corpo, do que é permitido, do que não é permitido. E aí, como a criança barra, né, adolescente, ele vai adquirindo outras percepções do ponto de vista até da linguagem, do entendimento do que é a linguagem, como é que se diz... à medida que ele vai avançando, é necessário que ele e ela aprendam, percebam como é que sexo, sexualidade não está só ligada à questão da biologia, eu tenho seio, eu tenho os órgãos genitais. É necessário, através de outras leituras, né, por exemplo, com auxílio da literatura, com auxílio das artes, né, de todas as áreas do conhecimento, a biologia, a química, para que ela tenha um entendimento do que como é que eu vou dizer assim, do que está acontecendo com eles, do ponto de vista da sexualidade e do ponto de vista do gênero, porque só assim, com esse entendimento, é que, vamos dizer assim, a gente vai desconstruir esse pensamento que o homem tem de que é dono da mulher, que a mulher pertence, né, à mulher, a mulher pertence ao homem, o homem pertence à mulher. A gente precisa entender que nós somos seres humanos, nós somos indivíduos e que pessoas não são propriedade de pessoas, né? Apesar de, vamos dizer assim, do ponto de vista de crenças, de religião, a gente tem vamos dizer assim, essa questão de somos um, mas apesar de sermos um no sentido de comunhão, de caminhar juntos, nós também nós permanecemos como indivíduo. E do ponto de vista do convívio social, o entendimento do que é ser indivíduo, ele continua permanecendo, mesmo quando a gente se casa, adquire a questão da união estável. Então, assim, essas questões ela é minha, aquela questão do ciúme, do sentimento de propriedade, isso também está ligado ao nosso passado histórico, porque a mulher era tida como bem de família, né? Então, quando a gente vem hoje, por exemplo, com a Constituição de 88, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, direitos que as mulheres, vamos dizer assim, adquiriram, que estão firmados na Constituição, que não pode haver discriminação de gênero, é nesse sentido, por conta desse passado em que as mulheres não tinham, vamos dizer assim, eram tuteladas pelo marido, por conta dessas questões ligadas à violência, por conta dos medos que as mulheres sofriam por perder a guarda dos filhos, a própria questão do boicote, né? Porque se você é proibida de estudar ou é direcionado para você um tipo de conteúdo ligado ao seu gênero, isso impede que você, do ponto de vista da sociedade, você se desenvolva. Então, assim, hoje, por exemplo, quando a gente vê a ausência de mulheres em determinados espaços, por exemplo, a gente não vê, tem profissões que a gente não vê as mulheres. Não vê porque são profissões associadas à questão da fragilidade, durante muito tempo, devido às mulheres serem direcionadas para essas questões de cuidado do lar. Quando a mulher adentra o mercado de trabalho, a gente vai observar que a maioria de nós estamos inseridas em profissões ligadas ao cuidado, ainda ligadas ao cuidado. A gente tem um percentual de mulheres muito pouco relacionado à questão empresarial, a altos cargos. Quando a gente vai chegando nos altos escalões, a gente percebe a ausência de mulheres, como é que se diz, inclusive voltado para a política. Então, como é que se diz, é necessário a gente entender o nosso conceito, de onde a gente saiu, todo o nosso passado histórico, que as coisas, os direitos que a gente adquiriu não foram, vamos dizer assim, eles olharam pra gente agora e resolveram dar os direitos, entendeu? Não foi assim dessa forma. E que se a gente quer
combater a violência e tudo isso que a gente vê, meninos, mães que não têm, crianças que não têm o nome do pai na certidão, crianças que são destituídas do pátrio poder e ficam sob a tutela do Estado devido a questões de violência, a questão do planejamento familiar, a questão do entendimento das violências, da violência doméstica no tocante à mulher, a questão da violência doméstica no tocante às crianças. E isso passa por um lugar da educação. Da educação. Então, porque se eu sou uma garota, eu sou um menino, e eu tenho um entendimento do que é permitido, do limite do outro em relação a mim, eu tenho um entendimento de respeito em relação a quem eu me relaciono, eu tenho um entendimento do que é o lugar do indivíduo, me vejo como indivíduo, vejo o outro como indivíduo, me coloco no lugar desse indivíduo, respeito o espaço desse indivíduo. Como é que se diz assim? A gente não vai, vamos dizer assim, acabar com a violência, porque existe a questão da maldade, existem as questões das psicopatias, que a gente temos aí outras situações que não dependem só de educação, mas a gente tem um passado histórico que propicia, vamos dizer assim, essa situação de violência. Tios que o abuso que acontece, por exemplo, parte da família, é porque antigamente era comum o homem mais velho casar com a menina mais nova, vamos dizer assim, os familiares entre si se casarem, né, devido à condição financeira. Por exemplo, às vezes a família era uma família desabastecida, uma família humilde, então tinha essa questão de, tipo assim, não era visto com uma forma ruim, né? A menina nova não era visto como um abuso, não se tinha uma leitura de que essa menina casando cedo, ela vai ter, vamos dizer, a vida dela toda comprometida, o desenvolvimento dela comprometido, a vida dela comprometida. Não tinha esse entendimento. Como as meninas eram educadas para cuidar da casa, então ela menstruava, para a sociedade ela se tornou mulher, então ela está apta para se casar, entendeu? Para assumir uma vida, abandonar as brincadeiras de menina, entendeu? E esse pensamento, esse inconsciente, todas essas referências que eu trouxe, elas ainda estão presentes, vamos dizer assim, no inconsciente coletivo da nossa sociedade. E aí, gente, faltam 13 minutos para as 9. Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma colocação para fazer? Digam aí. Digam aí. Ricardo entrou. Ashley entrou. Lucy entrou. E aí, alguma pergunta? Então, eu fiz aqui até, como é que se diz? Como é que se diz? E a gente tem, vamos dizer assim, hoje um impasse na sociedade, né? Porque de um lado a gente tem, vamos dizer assim, pessoas lutando pela questão do... Ricardo tá dizendo aqui, primeiro quero parabenizar pela iniciativa. Tipo, é importante a gente educar, repensar a forma como a gente educa os meninos, porque, como é que se diz? Infelizmente, a violência é praticada pelos homens, pelas pessoas do gênero. Boa parte da violência que acontece contra as meninas / mulheres, ela é praticada por pessoas do gênero masculino. Então, assim, são os homens que estupram as mulheres, né? São os homens que abusam sexualmente de meninos, né? A gente não tem, assim, há casos de abuso no sentido de, oi, Nery, há casos em que mulheres abusam de meninos. Quando? Em que situação? Quando a mulher, vamos dizer assim, ela se relaciona com um menor de idade, um menor, como é, o absolutamente incapaz. Se ela se relacionar, ela tiver uma atividade, tiver um relacionamento íntimo, sexual com alguém
com um menino dessa idade, ela vai estar incorrendo num crime, entendeu? Mas, por exemplo, é muito difícil uma mulher, vamos dizer assim, agredir fisicamente um homem, né? Dar um murro na cara de um homem. Então, assim, são situações que, assim, a mulher, ela tá mais, vamos dizer assim, pela questão física, ela tá mais propensa. Então, outra questão, uma coisa que eu lembrei agora, às vezes a gente vê, por exemplo, a sociedade discutindo, pedindo direitos iguais. E aí há uma distorção do entendimento do que é direitos iguais, né? Pensa-se que a mulher está abrindo mão do cavalheirismo, do romantismo. Dizem assim, a mulher ela quer, como é que se diz, ela do passado ela quer a parte boa, ela quer que o homem pague a conta, ela quer que o homem abra a porta do carro, mas como é que se diz, na hora de manter o respeito, ela não quer manter o respeito. Então, assim, há uma confusão na sociedade do entendimento do que é direitos iguais. Então, qual é o entendimento que a gente tem de direitos iguais? Então, a mulher quer ter as mesmas oportunidades, vamos dizer assim, que os homens têm. Então, as mulheres querem, vamos dizer assim, ter acesso ao mercado de trabalho, não ter a sua permanência no mercado de trabalho dificultada pela questão do gênero. Então, por isso que é importante a gente ter leis de incentivo, de proteção à maternidade, porque essa diferença ela não pode ser colocada como uma desvantagem, né? Como uma desvantagem. A maternidade, essa diferença, a nossa sociedade, infelizmente, ela coloca as diferenças como se fosse uma coisa ruim. O fato das pessoas terem diferenças, serem diferentes, como uma coisa que puxa vamos dizer assim, a sociedade para baixo, e não é. Então, a gente precisa de creches justamente para quê? Para que as mulheres da periferia que precisam da creche, a gente precisa ler que a mulher que precisa de creche é a mulher da periferia, entendeu? É a mulher que em massa tá na rua. Então, ter creche, ter escola de tempo integral. Então, a gente precisa, quando a gente pensa em determinadas coisas, a gente tem que ver o público que é alcançado por essas políticas. Então, assim, por isso que é importante. Olá, chefe Brandão, tudo bem? Olá, Marcinha. Então, assim, é por isso que é importante a gente ter um entendimento histórico de, vamos dizer assim, quem é quem na fila do pão, quem está por trás dessas expressões as meninas, as adolescentes de hoje já sabem tudo da nó em pigo de éter. Como é que eu vou dizer assim? Tem uma expressão mesmo que eu cresci ouvindo essa expressão. Oi, Ney, tudo bom? Oi, Marcinha. Eu cresci ouvindo uma expressão. Deus nos fez, homens e mulheres, Deus nos fez iguais, mas com papéis diferentes. Então, assim, eu cresci ouvindo essa expressão de que nós somos iguais perante Deus, mas com papéis diferentes, como se, vamos dizer assim, essa definição de que a mulher tem que cuidar da casa, a mulher tem que cuidar dos filhos e o homem que tem que ganhar o sustento fosse algo definido, entendeu? Fosse algo já previamente estabelecido, e não é. A gente vai observar, por exemplo, como esse argumento ele cai por terra. Vocês vão perceber o seguinte, que originariamente as mulheres são direcionadas para a atividade de cuidar, né? Cozinhar, cuidar da casa, dos filhos. Mas quando a gente vai olhar, por exemplo, na área da gastronomia, a maioria dos chefes pertencem a que gênero? Entenderam? Então, assim, cai completamente por terra, né? Quer dizer, é o homem na cozinha, é o homem ocupando
vamos dizer assim, um espaço que vamos dizer, entre aspas, que seria estabelecido pela mulher, e eles estão lá exercendo com maestria, entendeu? Então, esse discurso que eu cresci ouvindo sobre somos todos iguais, mas Deus nos fez com papéis diferentes, não... Ó, Ricardo colocou aqui, ó, agressividade, a emancipação de grupos oprimidos, dentre eles a mulher. Ó, hoje estamos assistindo uma revolta, uma reação agressiva, extremamente conservadora à emancipação, agressividade de grupos oprimidos, dentre eles a mulher. Na verdade é o seguinte, vamos dizer assim, os conservadores, nós temos um passado de autoritarismo, de conservadorismo, de machismo. Então, assim, toda vez que é uma guerra de buscando um equilíbrio, né? Buscando um equilíbrio de forças. Então, hoje, a gente vê artifícios para que a mulher, por falta de condições, por falta de espaço no mercado de trabalho, ela retorne ao lugar que para eles é um lugar de proteção, é um lugar de proteção da família, dos filhos. Oi, Tainã, querida, entendeu? Aqui, ó, Ivonei colocou, que ótimo que esteve iniciando essa discussão. Precisamos refletir seriamente sobre esse tema. Que bom que vocês estão aqui para me apoiar. Aqui a Lucy colocou, minha turma de gastronomia, só 4 mulheres na turma, o restante é homem. Inclusive, tem a questão financeira. Quando você vai pesquisar, hoje com a questão da, vamos dizer assim, da democratização, entre aspas, do ensino, hoje tem o curso de gastronomia, mas um tempo atrás não tinha. O acesso ao curso de gastronomia era para poucos. Então, desses poucos, você vai ler, né, a classe. Então, você vai ver que as pessoas da periferia, elas estão à margem, entendeu? Aí tem aqui, Ricardo falou, minha turma, cadê? Os conservadores estão indignados, sim, porque, como é que se diz? Porque a mulher acabou ganhando um espaço, a mulher e a criança, porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também está sendo atacado. Quando a gente ouve na sociedade as pessoas falando assim, não pode nem mais falar com adolescente, com eles agora, que eles agora estão cheios de direitos, né? Isso é de um absurdo, porque nossas crianças, elas estão, como é que eu vou dizer assim, elas não são todas iguais, né? Quando a gente vai pensar em infância, a gente também tem que pensar em gênero e tem que pensar na questão da classe. Então, assim, quando eles falam que se preocupam com as crianças, a gente precisa entender que não são todas, entendeu? E o Estatuto da Criança e do Adolescente vem para proteger a criança, ela vem para proteger maciçamente todas as crianças, mas as crianças mais atingidas pela violência de gênero, né, pela violência psicológica, pelo abandono, pelo trabalho infantil, são as crianças que estão na periferia. Olha, faltam 3 minutos para encerrar a live. Eu quero encerrar, né, indicando para vocês um livro, certo? Que é da Chimamanda, que é Para Educar Crianças Feministas. É um livro fininho, tranquilo, fácil de ler, certo? Que dá um direcionamento super legal sobre como igualar, como dar equidade ao tratamento das crianças, meninos e meninas, e consequentemente, né, adolescentes, jovens, porque você vai desconstruindo certas construções históricas. E um outro material que eu quero, como é que se diz, indicar para vocês é um documentário que está no YouTube chamado Casamento Infantil, certo? É um documentário ótimo que vai reforçar o que eu falei para vocês aqui sobre essa questão das crianças, das meninas que casam cedo, os motivos que levam elas a casarem cedo e o tipo de violência que elas sofrem. E é isso, gente. Já tá acabando aqui, falta 1 minuto. Ricardo tá aqui mandando dizer marcar a próxima. Gente, ó, deixa eu falar. Essa live eu vou salvar, mas eu vou colocar ela num outro Instagram que eu tenho, chamado Papo Cultural, que é onde eu vou
como é que eu vou dizer assim, conduzir esse tipo de discussões, esse tipo de temática, certo? É um Instagram novo, não tão novo assim, é um projeto antigo, mas que eu vou começar a tocar pra frente a partir de agora. Então eu vou colocar nos meus stories o arroba Papo Cultural, e essa live eu vou salvar e vou colocar lá para quem não pôde assistir, tá certo? Eu agradeço a vocês, faltam aqui 50 minutos. Eu agradeço a vocês pelo carinho, pelo apoio. Lucy, obrigada. Will, como é que se diz? Assim, eu agradeço muito o apoio de vocês. Obrigada por vocês estarem dando esse retorno para mim, certo? Vocês são sempre muito carinhosos. Eu agradeço a Marcinha, as pessoas que entraram no início e que não puderam ficar, certo? E é isso, um grande beijo e até a próxima. Tchau. Aí a gente encerra.